Thanks for watching our internet edition of Nightline. I'm Martin Bashir. Today we examine the Christian practice of speaking in tongues. Those outside the church often say it's nothing more than gibberish, but some Christians claim that it's the purest form of prayer, beyond the constraints of normal language. Nightline's Vicky Maybury reports on the science of speaking in tongues. It is an ancient practice mentioned in the Bible. St. Paul called it speaking in the tongues of angels. Jesus' apostles were first said to do it at Pentecost. The technical term is glossolalia. Most people call it speaking in tongues. There's a vast number of people out there that, because they did not personally experience it or have been taught against it all their lives, there's no way they have an ability to embrace it. So that's common. We're still mocked and made fun of. That's not stopping Pastor Jerry Stoltzfus or others in his congregation at the Freedom Valley Worship Center in Gettysburg, Pennsylvania, from using what they say is a God-given gift. It's almost as if I'm able to tap into God's heart and what He wants. I get goosebumps, actually. You can feel Him all around you, and you can feel Him speaking through the words that you're saying. It almost sounds like a foreign language, but actually, those who speak in tongues are not saying anything in any known language. With the gift of tongues, I can trust the Holy Spirit to figure out what needs to be healed. He will use what sounds like gibberish, like any other language sounds like gibberish. He will interpret that for His purposes and His uses. We say things in our own English language, but speaking in tongues is a heavenly language that we're going to God, and Jesus intercedes for us. They say they have no control over what comes out of their mouths, that they're swept up in a rush of ecstatic religious feeling, and that the Holy Spirit is speaking through them. Do you hear yourself? Oh, yeah. Sometimes I think I sound like a total idiot. It's almost all in yellows and red here. At the University of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg is looking for an explanation for what most regard as unexplainable. I mean, it's not language. It's not regular language, at least, that would normally activate the frontal lobe. Newberg is exploring the relationship between faith and science, studying what happens in the brain during the deepest moments of faith. If we're really going to look at this very, very powerful force in human history of religion and spirituality, I think we really have to take a look at how that affects our brain, what's changing or turning on or turning off in our brain. They're going to go around very fast right now. He's recently published a study of Americans speaking in tongues. Remarkably, he discovered that what's happening to them neurologically looks a lot like what they say is happening to them spiritually. Make sure we got your whole head in there. We asked Pastor Jerry Stoltzfus to come to the university to have his brain scanned while he speaks in tongues. This way, we could see the experiment in action. I don't think faith is anything to be afraid of from science. Science validates faith, so bring it on. Whatever the facts are, bring it on. Just go ahead and you can begin prayer. First, he's told to pray in English. Father, I pray for each of the family members involved in this study. Grant them what they are looking for in their personal lives, for their vision and their potential. Then he's told to speak in tongues. This is the first scan when he was in prayer, speaking in English. This is the second scan when he is praying in tongues. Pastor Stoltzfus' scan showed that his frontal lobe, the part of the brain that controls language, was active when he prayed in English, but for the most part it fell quiet when he prayed in tongues. When they're actually engaged in this whole very intense spiritual practice, religious practice for them, their frontal lobes tend to go down in activity, but I think it's very consistent with the kind of experience that they have, because they say that they're not in charge. It's the voice of God, it's the Spirit of God that's moving through them. Dr. Newberg says the results were even more dramatic on subjects who were scanned without a Nightline crew in the room
and who were not speaking in tongues on demand, as Jerry Stoltzfus had done. Go ahead. Study participants like Donna Morgan first listened to music, then went to where the Spirit took them. When I heard about the study, I already knew within my spirit that it was going to be proven that there's a part of our brain that we have no control. That when the Holy Ghost is interceding for us, we're out of control. In earlier studies, Dr. Newberg looked at what happens in the brains of Buddhist monks meditating and Franciscan nuns praying. And it was noticeably different from what happens to tongue speakers. That's in fairly stark contrast to the people who are like the Buddhists and the Franciscan nuns who are in prayer, because they're very intensely focused, and in those individuals the frontal lobes actually increased activity. But Dr. Newberg isn't out to prove or disprove anything. He can tell you what happens in the brain, not why. Were you skeptical going into the studies? If by skeptical the question is this a real phenomena, meaning that this is truly the voice of God speaking through them, that's a much more problematic question, I think, and something that I'm not sure that we've specifically answered simply by doing our study. But for those who believe, it doesn't matter if science can find the footprints of the Holy Spirit in their 21st century brain scans. When you've experienced this, you don't really care what anybody else thinks. It's personal in the first place. It is something between you and God. So we don't really care if it's validated or not, but it's fascinating when it is, so that people that have thought we're crazy can have something to look at to say, maybe we're still crazy, we're just not as crazy as they thought. Thank you so much. This is Vicki Mabry for Nightline in Philadelphia. Professor Marcos, eu lembro que na nossa última live, na primeira live falando sobre a história da Igreja Assembleia de Deus, nós falamos um pouquinho, bem rápido, sobre glossolalia e xenolalia, né? Agora a oportunidade é o senhor dar continuidade desse maravilhoso trabalho aí. A Assembleia de Deus é pentecostal. Como entender, então, Atos 2 e 1 Coríntios, né, sobre glossolalia e xenolalia? Fica à vontade. Amém. E quando eu errar, eu tenho os dois amados irmãos aí, mestres, doutorados, doutorandos. Pode puxar na orelha, viu? A gente tá aqui para aprender e compartilhar sobre tudo, né? Eu acho que toda assembleiana já se deparou com esse dilema, né? Foi línguas humanas, não foi humanas. O mesmo contexto de Lucas é o mesmo contexto de 1 Coríntios. Aí, enfim, quando foi em 2018, se eu não estiver enganado, eu fiz um breve artigo sobre essa temática, onde eu fazia algumas correções na perspectiva da Assembleia de Deus, né? Na questão, nós que somos pentecostais, acreditamos no batismo no Espírito Santo, acreditamos na continuidade dos dons, né? Nós somos continuistas, nós não somos cessacionistas, e foi importante para mim, porque eu me adentrei mais nos originais, adentrei mais nas perícopes, analisei mais com veemência, palavra por palavra, que eu sou bem sistemático no que eu falo, no que eu penso, para chegar ali. Evito comer pela mão dos outros, mas eu procuro enxergar ali o que está no texto. E graças a Deus foi muito bom, e eu vou
foi muito contributivo, né? Contributivo porque a gente vai tirando alguns espantalhos que a gente vê aí na internet. Lamentavelmente, eu posso até dizer, algumas pessoas aí que são sensacionistas, nomes grandes, mestres, doutores, falando coisas assim surreais que numa academia na área teológica, se fosse para colocar um ateu para analisar o texto, ele chegaria à mesma conclusão que nós pentecostais chegaríamos. Por quê? Porque temos que ser neutro no que está falando ali. Temos que entender na integralidade os dois textos, as duas passagens. Enfim, antes mesmo de adentrarmos nessas duas passagens aqui, meus irmãos, de Atos capítulo 2 e até de 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14, introdutoriamente, eu quero ser bem objetivo e didático no que eu irei apresentar aqui, né, fazer minhas observações, mas eu não serei superficial, certo? Eu irei resumir um artigo, como eu falei para vocês, que eu produzi em 2018, sobre essa temática que hoje nós estamos aqui, glossolalia, xenolalia, vamos definir pelo menos os termos, né? O termo glossolalia ou glossolalia, né? Eu estou falando em português, glossolalia, paroxítona terminado em ditongo. E glossolalia, se for no grego. Então, glossa quer dizer língua, e lalia é falar. Então, falar em línguas. A tradução literal é essa. Já xenolalia ou xenolalia vem do termo xeno. E xeno quer dizer estrangeiro, quer dizer estranho, né? Um idioma que você não conhece, é estranho. Tipo, o inglês vem aqui para o Brasil, é um xenolalia, é um idioma distinto do meu padrão. E a xenolalia ou xenolalia quer dizer falar de uma forma espontânea um idioma estrangeiro que você não conhece, que você não estudou, que você nunca aprendeu com ninguém previamente. Então, xenolalia quer dizer isso. Ou xenoglossia, que alguns termos são sinônimos, na verdade, né? Tanto xenolalia como xenoglossia é o mesmo sinônimo, que quer dizer falar em um idioma estrangeiro. Dito isso, para o ouvinte que vai se deparar com esse vídeo depois, para ele entender cronologicamente o que eu vou falar aqui. Então, de antemão, cronologicamente, eu quero, de alguma forma, fazer uma ponte do Antigo Testamento ao Novo Testamento para ficar mais entendível, né? Mais objetivo. Então, nós sabemos, de forma geral, irmãos amados, e você ouvinte que talvez não saiba, existe uma promessa, né? Sabemos que existe uma promessa do derramamento do Espírito Santo, que isso foi registrado pelos profetas do Antigo Testamento, mas especificamente em Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, que se cumpre parcialmente em Atos, capítulo 2. Estou com Atos aqui aberto no capítulo 2. E a profecia de Joel ali, ela tem pelo menos dois estágios. O primeiro que se cumpre em Atos, no capítulo 2, e o segundo que se cumprirá quando Jesus voltar. Então, quando Jesus voltar, vai levar a sua igreja, aí será totalmente cumprida. Sem muitos detalhes, para a gente não perder tempo, entre o que foi prometido, né, profetizado no Antigo Testamento e o seu cumprimento em Atos, capítulo 2, há várias menções, né, há várias menções no contexto neotestamentário, do Novo Testamento, indicando, sinalizando o que iria acontecer. É uma espécie de ratificação do que foi falado no Antigo Testamento. Isso é importante a gente falar. A gente muitas vezes só conecta Joel 2 com Atos 2. Mas ali e no inteirinho, como é que fica? Por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículo 11, que é bem conhecido, João Batista diz o quê? Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Preposição para a finalidade, né? Para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias, ou alparcas em algumas traduções, não sou digno de levar. Olha só o que é falado em Mateus. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, uma coisa futurística que não aconteceu ainda. Mais adiante, se a gente for nos adentrar, para a gente não perder tempo, Marcos 16, 17, Jesus fala, e estes sinais seguirão aos que crerem. Olha só, aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. E ele finaliza dizendo assim, falarão novas línguas. Isso sempre na característica futurística, né? E o termo ali, meu amado irmão, em grego é glossais, glossolalia, falar em línguas. Não há no texto a presença do termo dialecto, que seria o idioma da terra.
não há o idiomas e suas variações, como hebraico, aramaico, etc. e tal. Então, ao lermos Atos agora, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, nós vemos Jesus ratificando e dizendo aos apóstolos que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Ou seja, ele está fazendo referência ao Antigo Testamento, a profecia de Joel. Que disse ele, de mim ouvistes, porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós, olha só, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, ou não muito depois desses dias, é mais ou menos assim. Então, fica a pergunta, para que e por que Jesus os instrui a não saírem de Jerusalém? Simplesmente para aguardarem o cumprimento da promessa feita lá em Joel, e porque ele estava reforçando, né, o que foi dito por ele mesmo lá em Lucas 24 e 49. Então, olha a conectividade. Você ouvinte aí vai fazendo a conectividade. Não é só tem na passagem de Atos capítulo 2 essas informações. Não, não, não. O próprio Jesus fala para ratificar o que foi falado no Antigo Testamento, profetizado, Lucas 24 e 49, acho que seja esse versículo, se não for depois os irmãos veem aí. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Olha só. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Olha a preposição. Até que do alto sereis revestidos de poder. Agora, quando a gente vai ler Atos, capítulo 2, né, do verso 1 ao 13, nós temos uma realidade distinta do contexto de 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14, porém complementar. Isso é importantíssimo você saber. Vou repetir. A passagem de Atos, capítulo 2, é uma realidade distinta do contexto de 1 Coríntios, nos seus propósitos, seja do capítulo 12 ou capítulo 14. Porém, complementar. Elas se complementam, mas não podem serem excludentes. Eu vejo pessoas dizendo assim, não, é a mesma passagem. Ah, se não for a mesma passagem, são excludentes. Não é assim. O que significa isso em tese aqui, de forma sintética? Que em Atos vemos o cumprimento inicial da promessa do Pai, que Jesus falou, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o curioso é que no texto em grego, ele é extremamente bem enfático. Eu gosto de estudar o Rikaine de Atek, né? O Testamento, o Novo Testamento, diz mais ou menos assim: Kai entu simplestus tai ten hemeran ten Pentecostes esan pantes homu epito autu. Traduzindo, o texto ele começa com uma conjunção aditiva, kai, que alguns textos dizem e chegado o dia de Pentecostes. Outros dizem assim, ao dia de Pentecostes. Outros dizem ao chegar o dia. Mas o texto original ele usa essa conjunção. Qual a objetividade? A objetividade de usar essa conjunção é justamente para conectar os eventos descritos no capítulo 1. E depois ele vai usar o verbo simplerostai. Simplerostai. E o que tem a ver isso? Que ele está no infinitivo passivo, indicando o quê? Um cumprimento de algo que foi dito anteriormente. Que no caso aqui se trata da vinda do dia de Pentecostes, que foi profetizado por Joel. E mais adiante, para a gente entender mais o contexto de Atos capítulo 2, todo mundo conhece, né? E diz, e de repente veio do céu um som. Preste bem atenção que todo o texto ele tem um propósito pré-inicial. E quando a gente analisando ele, a gente vai fincar nossas ideias, entender as ideias delineadas pelo autor, né, baseado no que foi registrado, com essas micros observações. E veio do céu um som, como de um vento impetuoso, veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E, curiosamente, esses termos, eles fazem referência ao vento e ao Espírito de Deus, e comungam, de alguma forma, da mesma raiz, tanto no hebraico como no grego. Os irmãos sabem muito bem disso aí. E no verso 3 em diante, ele diz assim, foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Como de fogo, não de fogo, mas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Por que não diz sobre todos? Sobre cada um que subentende uma divisão do que se vai falar. E é interessante que a tradução judaica, os irmãos que estudam história do Novo Testamento sabem que a tradução judaica ela associa o fogo sempre à presença de Deus.
É só a gente ler Gênesis, capítulo 15, verso 17, Êxodo, capítulo 3, versículo 2, e ali a gente vai ver essa presença, né? Então, vamos entender aqui. O som aqui de Atos, capítulo 2, é o som impetuoso. Foi ouvido por quem? Por eles, ali, juntamente com as línguas como de fogo, que eles presenciaram, constituíram, de fato, aqui, a evidência testemunhal da chegada do Espírito Santo, conforme foi profetizado no Antigo Testamento e também ratificado por João Batista, como eu falei aqui, e que também foi dado sequência por Jesus Cristo, e Jesus falou. Por isso que no verso 4 em diante diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Lhes concedia. Quem está concedendo é quem? O Espírito Santo. Não é eu propriamente que quero falar. É tão provado que o verbo lá, a ideia é didu, é um verbo que está no indicativo imperfeito. O que significa isso? Que a proclamação profética, ela continua, é como se fosse um gerúndio no nosso português. E também ainda em relação ao verbo, o segundo verbo lá do grego, apophytengestai, se eu não estiver enganado é esse, vai denotar o espírito que estava habitando os crentes a falarem de forma inspirada e ousada. Olha que importante. O Espírito Santo estava habitando cada irmão ali a falarem de forma inspirada no Espírito Santo e de forma ousada. E no verso 5 aqui, que eu estou com o Atos aberto, diz assim: e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens piedosos, homens religiosos, né, de todas as nações que estavam ali debaixo do céu. E aqui a gente sabe, já que, aproveitando a ideia aqui contextual, né, que era justamente das festas, eles faziam, tinha um calendário, né? Existiam 3 festas judaicas e o próprio Deus se aproveitou dessa festa, né? Ali tinha uma grande multidão de pessoas, várias regiões, e isso explica quando a gente vai ler o verso 9 ao versículo 11, a diversidade cultural ali, né? Diversas nacionalidades presentes no texto e no contexto de Atos, e inclusive também os judeus da diáspora. Então, aí no verso 6 diz assim: e quando aquele som, olha, novamente, foi falado o nome som. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Irmãos, é curioso aqui, e bem fato que a gente fala aqui, que a confusão aqui de Atos não era porque eles não estavam entendendo, mas porque estavam entendendo tudo o que eles estavam falando. E por isso seria algo impossível se não fosse algo da parte de Deus. Concordam comigo? Cara, como é que eu tô vendo do meu próprio idioma causou uma confusão, diferentemente lá da Torre de Babel, em que a confusão era não entender. Já aqui a confusão de Atos evidencia essa... Hoje eu estou entendendo. Ele está falando em aramaico, ele está falando em egípcio, ele está falando em não sei o quê, eu estou entendendo. Por isso que no verso 7 em diante diz assim: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Agora a pergunta que eu faço ao amigo ouvinte: por que essa surpresa, novamente? Por quê? E aí? Por quê? Porque esse tipo de questionamento deles de Galileu ainda vai intensificar o milagre naquele evento. Os irmãos sabem que estudam história do Novo Testamento, que historicamente o povo de Jerusalém, certas pessoas, é claro, né, eles tinham muito preconceito com o povo do norte, né, os judeus do norte, que no caso aqui é o povo da Galileia, que era tido, né, que era conhecido por não gostarem de estudar o próprio idioma, eram muito falhos, né? Erravam muito na gramática e por eles terem uma pronúncia horrível. Por isso, o grande espanto. Não são da Galileia? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que nós somos nascidos? Aí agora vem o checkmate. O termo empregado, meus irmãos, aqui no texto do grego é dialecto. E o que é dialecto? Idioma humano, né? Que se estuda, que se aprende. Aí você agora, gente, primeiro vem glossolalia. E por fim, quando esse som é escutado pelos irmãos ali, ele se converte em dialectos. Agora, quando a gente vai ler deixa eu puxar aqui, 1 Coríntios,
capítulo 12 e capítulo 14, nós vemos a distinção, nitidamente, a diferença. Quando a gente pega 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A cada um para o que for útil. Verso 7. E no verso 10 diz o seguinte: e é dado ao outro a operação de maravilhas, e ao outro a profecia, e ao outro o dom de discernimento dos espíritos, né? De discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, preste atenção, variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Olha só, nós temos a glossolalia, que está ali, no contexto, que se transforma e que se converte no ouvido dos outros em dialectos. E aqui Paulo, ele vai fazer uma ressalva complementativa e dizer assim, ó, existe a variedade de línguas e existe a interpretação, ele não diz a interpretação da língua, mas das línguas. Então, quando a gente vemos em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 2 diz assim, porque o que fala em língua, presta atenção, porque o que fala em língua desconhecida, aquela que ali está a glossa, desconhecida a gente tem como o termo, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios. Olha só, o termo usado aqui por Paulo é o mesmo de Atos. Gente, é o mesmo de Atos. Porém, tem algumas conotações. Em 1 Coríntios, vemos nitidamente que o ato de falar é glossolalia e não é direcionado aos homens, mas para Deus. Segundo, em Atos, a gente vê que o povo fala não para Deus, mas para os homens. Olha só a distinção. Em 1 Coríntios 14, vemos que os homens não entendem nem podem entender. Por quê? Porque se trata de uma fala desconhecida, uma fala espiritual. Porque se fosse, de fato, um idioma humano, como foi no caso aqui em Atos, capítulo 12, então eles entenderiam. E, novamente, em 1 Coríntios, capítulo 14, diz que o que fala pelo Espírito. E o termo grego ali pode ser traduzido por fala com algo secreto, com algo desconhecido, né? Fala mistério, né? O que fala em mistério. Ou seja, fala algo secreto, algo desconhecido, diferentemente de Atos que fala, que a fala ali é chegada aos ouvidos das pessoas como um idioma da terra, que é chamado de dialectos. Em 1 Coríntios ainda, 14, nós não vemos a presença do termo dialectos, nem em 1 Coríntios 12 e nem em 1 Coríntios 14. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, o próprio Paulo vai falar, ele fala da variedade de línguas e a interpretação das línguas. E então, com isso, o que é que o leitor possa pensar? Que Deus se aproveitou, preste bem atenção, Deus se aproveitou de uma festividade para mostrar algo da parte dele. A profecia se cumprir e as pessoas ouvirem. Existem dois milagres, são duas experiências. Porque Paulo contava em Éfeso, né, Atos 19, ali, e do capítulo 12 ao capítulo 19, nós podemos ver duas experiências distintas, né? Que são duas bênçãos, poderíamos dizer assim, duas bênçãos. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem a salvação, a bênção da salvação. E depois, a gente tem o revestimento do poder, e que seria, e é essa questão, a evidência ativa do batismo com o Espírito Santo. Então, o próprio Deus se utilizou daqueles homens em Atos, capítulo 2, para mostrar algo sobrenatural. Eu acredito que qualquer um aqui, se fosse se colocar no lugar de Deus, será que ele ia deixar todo mundo falar em línguas estranhas, conforme 1 Coríntios, que ninguém entendia nada? Será que o povo ia dizer assim, é de Deus, isso é de Deus? Não, de jeito nenhum. Então, Deus, de forma inteligível, fez com que o Espírito Santo, quando eles falassem língua, fosse direcionado para os ouvidos das pessoas. Traduzindo, dois milagres. O ato de falar em línguas e o Espírito Santo converter essa língua agora em dialectos aos ouvidos dos ouvintes. Já em 1 Coríntios, não precisa disso. Porque a variedade de línguas ali, ela está bem explícita. Eu falo a Deus. Atos 2, fala o homem. 1 Coríntios 12 e 14, fala com Deus. Então, não existe uma língua diferente. Existe a sua aplicação. Em Atos 2, o Espírito Santo quis que fosse em idiomas humanos, porque o efeito seria muito maior para proclamar as maravilhas de Deus. E não é para evangelização ali não, viu?
Porque tem gente que diz assim, não, o dom de línguas é para evangelização. Nada a ver. Nada a ver. Se você ler o capítulo 2 e o capítulo 3, você vai ver a veemência. E é tão provado, para eu finalizar aqui minha voz, para eu não tomar tanto tempo dos irmãos, mas se faz necessário, olha só o versículo 13. E perplexo, né? Mas outros que não entenderam foi nada, zombavam, dizendo, eles estão embriagados com vinho. O próprio Pedro aqui, que ele vai pregar, ele vai dizer, não, eles não estão embriagados, não. Ele até ironiza assim, mas isto é o que havia sido, deixa eu ver, estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Talvez a gente, de forma superficial, não entenda o que Pedro está falando aqui, de que a 3ª hora aqui subentenderia 9 horas. Judeu nenhum, praticamente 99% dos judeus, não bebiam até essa hora. Era depois das 9. Então, ironicamente, Pedro está dizendo assim, olha, se preocupa não que ninguém está consumindo bebida aqui forte, não. É algo sobrenatural. E o próprio Pedro fala em grego koiné aqui, ele não fala em línguas estranhas, não. Certo? Porque senão ia dizer, por que ele não falou em línguas estranhas? Não falou, não. Ele não falou em línguas estranhas, ele falou no grego koiné. Então, para fim de papo, a língua de 1 Coríntios e a de Atos é a mesma língua. Só que eu tenho variedade de línguas? Não. Tem irmãos que, há vários relatos, que tem variedade de línguas, porque quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente recebe depois o dom de falar em línguas. Só que ninguém procura o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de discernimento, não, só limita-se ali. Nunca se é estimulado isso para os irmãos. Então a gente fica perdido. Então, lamentavelmente, cessacionistas, calvinistas, lamentavelmente, nesse texto estão totalmente equivocados. De dizer que é o mesmo idioma e que tanto faz 1 Coríntios como Atos, ali é um idioma humano que tem que ser falado. E por que 1 Coríntios Paulo diz que tem que ser entendido? Tem que ter um intérprete. Tem que ter, fala não para o homem, mas para Deus. Não há conexão. Ou a gente entende, como biblicamente é mostrado, que Deus se aproveitou do momento cheque para dizer assim, todo mundo vai ver Dona Zefinha lá, de 65 anos, que só sabe falar o seu grego arrastado ali. Ela falando em aramaico puro ali, em egípcio. E todo mundo diz, eu conheço ela, mas eu nunca vi ela falando esse idioma. O milagre é maior, meus amados, quando a gente percebe dessa perspectiva. E eu finalizo aqui para a gente não perder tanto tempo. Os irmãos sabem muito mais do que eu sobre essa passagem, mas eu quis dar uma ênfase mais, um destaque. E peço até desculpa.